Continuando a nossa série de vídeos, no vídeo anterior eu falei sobre Adão e Eva e a guarda do sábado, mostrando evidências bíblicas claras, objetivas, de que Adão e Eva guardaram o sábado. Agora, a minha exegese, a minha interpretação bíblica, ela vai estar centralizada em Marcos 2:27. Em poucas palavras, Jesus aqui, em Marcos 2:27, ele destrói o antissabatismo. O que é o antissabatismo? É a ideia errônea de que Cristo ensinou que não se deve guardar o sábado, de que o sábado foi abolido, ou seja, da abolição do quarto mandamento, de que o cristão não precisa guardar o sábado. Jesus aqui em Marcos 2:27, ele destrói essa ideia. Ele aniquila completamente essa ideia. E eu vou explicar o porquê ele aniquila. Vamos ao estudo do texto em si, vamos estudar com calma as referências, a questão gramatical, o contexto, para que a gente possa entender o que Jesus estava querendo dizer aqui. Já de antemão, muitas pessoas, erroneamente, inclusive no meio apologético, para se safar, para fugir das palavras claras de Jesus, elas dizem que Jesus aqui, ele se refere ao homem judeu, quando ele fala que o sábado foi feito por causa do homem. Porém, esse é um erro, tanto do contexto como da linguística do texto. Nada tem a ver com um mero homem judeu. Jesus tinha aqui em mente uma ideia universal e dentro do estudo eu iria apresentar para vocês, vocês vão perceber isso, tá bom? Vamos para Marcos capítulo 2, versículo 27, tá bom? Vamos ler a partir do versículo 23. Obviamente, eu não irei ler a partir do versículo 1, porque senão ficaria uma leitura muito exaustiva. Porque Marcos capítulo 2, se fosse ler do verso 1, seria do verso 1 até o verso 28. Então seria 28 versos. Então seria um absurdo, né? Uma leitura muito extensa. Mas vamos ler aqui dos versículos 23 até o versículo 28, tá bom? Aqui basicamente o verso 23 diz assim: Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Preste atenção. Verso 24. Advertiu-nos os fariseus: Vê, pois, que fazem o que não é lícito aos sábados? 25. Mas ele lhe respondeu, Jesus, né? Ele responde aos fariseus: Nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome? Ele e os seus companheiros? 26. Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote, Abiatar, e comeu os pães da propiciação, dos quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. Verso 27. E acrescentou: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então, fazendo a leitura aqui é mencionado no versículo 23, de que Jesus estava atravessando as searas com seus discípulos, e de que então seus discípulos eles sentem fome, e eles colhem espigas, eles catam espigas para comer, para se alimentar, para sua necessidade básica. E então, no verso 24, fala que os fariseus eles questionam quanto à questão dos discípulos colher espigas nos sábados para comer. Porque na mentalidade farisaica, isso era errado. Colher espigas no sábado. Fazer uma necessidade básica. Porque os fariseus eles tinham muitos excessos, eles tinham uma visão muito distorcida, muito errônea da lei de uma forma geral, inclusive do sábado. Eles implantaram muitas regras em cima do sábado. Mais de 60 regras eles implantaram para com o sábado. Por exemplo, no sábado, segundo a mentalidade farisaica, o indivíduo ele não poderia cuspir no chão, na terra, porque na mentalidade deles estaria arando a terra. Então veja que mentalidade pequena, terrível. Daí então Jesus, ele não concordando obviamente com
esses exageros, com essa ideia fanática que os fariseus tinham, e Jesus não estava discordando do sábado, da guarda do sábado. Jesus estava discordando do excesso que eles tinham, das distorções que eles tinham para com o sábado. Aí Jesus ele cita o exemplo de Davi, quando teve fome e comeu os pães e tal. Ele cita ali a questão dos sacerdotes e tal. Primeiro ponto que a gente tem que ter em mente: em nenhuma parte do mandamento nos é proibido, e era proibido, o ato de se alimentar. Isso era algo básico. Em nenhuma parte do mandamento isso é proibido, certo? Um segundo ponto: qual era a obra que os sacerdotes eles faziam no sábado? Era uma obra de salvação, né? Eles faziam com mais ênfase, realizavam a obra típica dos santuários terrestres, uma obra salvífica, com mais ênfase. Assim como Jesus realizou 8 curas no sábado. Então Jesus quebrou o sábado? Não. Jesus estava fazendo uma obra boa, uma obra lícita, né? Como ele próprio disse em Mateus 12:12. É lícito fazer o bem aos sábados. Então, voltando aqui ao texto. Aí daí Jesus fala que o sábado foi estabelecido, no verso 28, por causa do homem. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, o sábado foi estabelecido para benefício do homem. Aqui é uma retórica que Jesus faz. Por quê? Porque o benefício que o sábado ele tem para o homem não é um fardo. Se é um benefício, é algo bom, algo tranquilo, algo leve, né? Algo especial, algo bem legal. E depois ele fala que o Filho do Homem é Senhor do sábado. É interessante o verso 28, quando ele fala que o Filho do Homem é Senhor do sábado, que aqui, em quase todas as controvérsias com os fariseus, ele diz, eu sou o Senhor do sábado. Ele estava mostrando uma autoridade, que era uma autoridade superior que ele tinha para com os fariseus. Ele estava mostrando que era o dono do sábado. Que ele sabia o que era certo e o que é errado se fazer no sábado. Então aqui ele está contrariando a ideia dos fariseus. As ideias errôneas, as ideias de muitas regras, muitos excessos que eles haviam colocado. Eles tinham uma mente legalista. E uma mente legalista não é uma mente correta para se observar a lei, né? Observar a lei não é sinônimo de legalismo. Legalismo é quem coloca a lei acima do Cristo, né? E quem observa a lei entende a lei como uma harmonia entre a lei e a graça, e entende qual é a função da lei, quais os termos funcionais da lei. É interessante que quando você vai, por exemplo, quando Jesus fala que o Filho do Homem é Senhor do sábado, né? Também aqui no sentido de que ele é o Criador do sábado, segundo João 1:4, ele criou todas as coisas, né? No princípio, criou Deus, os céus, a terra, o mar, Gênesis 1:1, e lá em João 1:3 fala que o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele criou todas as coisas, inclusive o sábado. Lá em Hebreus capítulo 1:1-2, ou seja, aqui mostra que Cristo é o grande legislador também, que Cristo esteve na criação, que ele abençoou, santificou e descansou no sábado, que ele instituiu o mandamento. Aí é interessante, quando ele fala que é Senhor do sábado, exatamente para corrigir os excessos, para mostrar sua autoridade, né? Além de mostrar que ele instituiu. Lá em Mateus capítulo 12, Mateus capítulo 12, verso 8, quando ele fala da questão do templo, que os cambistas e tal, eles estavam fazendo negócio no templo, etc. Em Mateus capítulo 12, no versículo 6, ele diz assim, aqui está quem é maior do que o templo. Aí no verso 8 ele fala que o Filho do Homem é Senhor do sábado, né? Interessante. Quando ele fala no verso 6 que aqui está quem é maior do que o templo, ele está querendo dizer o seguinte, ele está corrigindo os erros que existiam. Entendeu? Está mostrando a sua autoridade para corrigir os erros. Ele não está dizendo que o templo é insignificante, né? Ele não está dizendo isso. Mas ele está dizendo que ele tem uma autoridade superior. Ele sabe o que tem que ser feito. Ele está corrigindo os erros. Da mesma forma como ele estava corrigindo em Marcos 2:27, os excessos dos fariseus quando eles questionam quanto à questão, o simples ato de comer no sábado. E agora voltando para Marcos 2:27, vamos para a ênfase do nosso estudo, a ênfase do estudo, né?
Marcos 2:27. Voltemos a Marcos 2:27. E diz assim: e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Aqui nós temos o relato de que o sábado ele foi estabelecido, ele foi feito, ele foi criado, né? Nós encontramos aqui, quando diz que o sábado foi feito, uma ideia de origem. Jesus está dizendo que o sábado foi criado, que ele foi feito, que ele foi estabelecido. E a palavra grega usada aqui, como eu falei no vídeo anterior, mas agora com a ênfase maior, é ginomai. A palavra ginomai. A palavra ginomai, entre outros significados, ela nunca está ligada a uma ideia de que ela foi feita para uma nação, mas está ligada ao nascimento, à origem do sábado. Então, ginomai significa vir à existência, começar a ser, receber vida. Ora, onde o sábado recebeu vida? Onde ele veio à existência? Em Gênesis capítulo 2, verso 3, que diz que abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de todas as suas obras, que como o Criador fizera. Então o sábado foi feito, foi criado em Gênesis 2, por causa do homem. Ele diz, por causa do homem. E a palavra homem aqui é a palavra antropos. A palavra antropos significa humano, ser humano, né? Um ser humano, seja homem ou mulher, genericamente inclui todos os indivíduos humanos, para distinguir humanos e seres de outras espécies, de animais e plantas, de Cristo e dos anjos, e etc. Ou seja, ela não está ligada meramente a um homem de uma nação, mas ela está ligada à humanidade, ao ser humano de uma forma geral. E a ideia de que o sábado foi feito por causa do ser humano, ginomai, o sábado foi criado, e o sábado foi criado em Gênesis 2, nos mostra que o antropos aqui é o homem universal, porque em Gênesis 2 não existia nação judaica. Gênesis 2 é um contexto universal e atemporal. Mas continuando nosso estudo, vamos ver a relação do termo antropos com o Evangelho de Marcos, né? Qual é a relação do termo antropos com o Evangelho de Marcos, no seu sentido? Será que se refere meramente ao homem judaico? Ou tem uma ideia de homem no sentido universal? Vamos para Marcos capítulo 1, verso 17. Diz assim: disse Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Homens, isso aqui está falando da pregação do Evangelho, né? Aqui está falando da capacitação que Deus faria pescadores de homens. Ora, não é pescadores de judeus, é pescadores de homens no sentido universal. E aqui aparece o termo antropos. Vamos para Marcos capítulo 3, verso 28. O que diz em Marcos 3, 28? Diz assim: em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Não é tudo será perdoado aos filhos apenas dos judeus, mas tudo será perdoado aos filhos do homem. O perdão é uma ideia universal. E a palavra homem aqui é também antropos. Quer ver mais? Vamos lá. Marcos capítulo 7. A coisa está ficando interessante. Marcos 7, verso 27. Olha só o que diz o texto. Marcos 7, 27. Aliás, Marcos 7, 27 não. Marcos 7, 21. Diz assim: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios e o adultério. A palavra homem aqui também é antropos. Não é dentro do coração do judeu apenas que procede esses pecados. É dentro do coração do homem, de uma forma universal. Quer ver mais? Marcos capítulo 7, verso 10. Aliás, Marcos 10, verso 7. Né? Diz assim: por isso deixará o homem o seu pai e mãe, e se unirá à mulher. A ideia do casamento é uma ideia que foi dada apenas para o homem judeu, ou uma ideia que é universal? Ou é o homem, de uma forma universal, que deixa pai e mãe e se une à sua mulher? O homem aqui também é antropos, e tem também uma ideia universal.
Então veja que a todo momento a relação do termo antropos, no contexto do Evangelho de Marcos, tanto no próprio texto em si, como em outras referências que foram mencionadas, ela tem um sentido universal. Então o homem ali é o homem universal. Jesus está falando, o sábado foi feito por causa do homem, da humanidade, por causa do ser humano. Mas existe um fato comprobatório que é muito mais enfático do que toda essa clara argumentação bíblica. Existe uma versão chamada Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, né? A Septuaginta. Lá no livro de Isaías, capítulo 56, ali é um texto que fala a respeito da conversão dos gentios, né? E lá em Isaías capítulo 56, ali menciona a questão do sábado, ali menciona o eunuco, né? Ali menciona o estrangeiro que iria observar o sábado, como nós vemos nos versículos 4, que diz assim: porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhe aquilo que me agrada e abraça a minha aliança. No versículo 6 diz assim: aos estrangeiros que se chegam ao Senhor, para servir e para amar o nome do Senhor, deste modo, servos seus, sim, todos que guardam o sábado, e não profanando e abraçam a minha aliança. Aqui no contexto do sábado, que é dirigido aos estrangeiros, aos eunucos, aqueles que não são israelitas, né? Aqueles que não são judeus, no versículo 2, aqui, diz assim: bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se afirma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum pecado. A palavra homem aqui, em Isaías 56, versículo 2, é a palavra, na Septuaginta, é a palavra antropos. A mesma palavra que Jesus usa em Marcos 2,27, para dizer que o sábado foi feito por causa do homem. Então, o homem aqui abrange o estrangeiro, como é mencionado. Logo, o homem de Marcos 2,27 é o homem universal. Então, Jesus ele está dizendo que o sábado foi feito, foi criado, foi estabelecido por causa do homem, por causa do ser humano. Tá bom? Bom, agora vamos a uma parte, já que a gente foi a argumentação bíblica, agora vamos a uma parte de alguns teólogos, mestres, de diversas outras igrejas que concordam com a interpretação adventista acerca de Marcos 2,27. Ezequias Soares, um erudito assembleiano, tá? Ele diz assim: o que Jesus diz em Marcos 2,27 significa que os seres humanos não foram criados para observar o sábado, mas o sábado foi criado para o benefício humano. Ele concorda que o sábado, que ali Jesus está falando do ser humano. Ele não diz que o sábado foi feito por causa dos judeus, ou Israel, mas por causa de todo o ser humano. Ezequias Soares, Os 10 Mandamentos, Valores Divinos para uma Sociedade em Constante Mudança, de 2015, página 71, certo? Você vai pausando o vídeo e vai pesquisando. O que mais? Bíblia de Estudo Pentecostal, falando a respeito da universalidade do sábado e de Marcos 2,27. Né? Por exemplo, o primeiro comentário, nas páginas 1409 e 1410 da Bíblia de Estudo Pentecostal. Comentário, né? Fazendo aí os comentários aí, diz assim: primeiro comentário: o princípio de um dia sagrado de repouso foi instituído antes da lei judaica e abençoou Deus o dia 7 e nos santificou. Gênesis 2:3. Isso indica que o propósito divino é que um dia em 7 fosse uma fonte de bênção para toda a humanidade e não apenas para a nação judaica. O propósito, parágrafo 2, o propósito espiritual de um dia de descanso, em 7, é benefício ao cristão, no Novo Testamento. Esse dia era visto como uma cessação do labor, e ao mesmo tempo como dia de dedicação a Deus. Um período para se reconhecer melhor a Deus e adorá-lo, uma oportunidade para dedicar-se em casa e em público às coisas de Deus. Parágrafo 3. Assim como o sábado era um sinal do conceito de Israel com o povo de Deus, Êxodo 31, 16 e 17, o dia de adoração do cristão, né? Que aí eles mencionam a questão do domingo, a Bíblia pentecostal, mas aqui eu quero que você preste atenção que eles pensam a respeito da universalidade do sábado.
é um sinal de que esse pertence a Cristo. Isso indica que o propósito divino é que um dia em 7 fosse uma fonte de bênção para toda a humanidade, e não apenas para a nação judaica. E aqui chegamos ao comentário de Marcos 2:27. Diz assim, aliás, o comentário de Mateus 12:1, né? E que fala em Marcos 2:27, diz assim: Jesus indica que o dia de descanso semanal foi dado por Deus para bem-estar espiritual físico do homem. Então, vamos a alguns comentaristas bíblicos, como Matthew Henry. O que é que Matthew Henry diz? Abre aspas, o dia de descanso é uma instituição divina, sagrada, privilégio e benefício, não uma tarefa nem algo penoso. Deus nunca o concedeu para que fosse uma carga para nós. Portanto, não devemos fazer com que seja assim. O dia do repouso foi instituído para o bem da humanidade, tendo que ver com a vida em sociedade. O homem não foi feito para o dia do repouso, como se guardá-lo pudesse ser um serviço para Deus. Nem lhe foi ordenado para que observasse suas formas exteriores para o seu prejuízo real. Toda obediência a este respeito deve interpretar-se pela regra da misericórdia. O que é que Adam Clarke, um erudito metodista, fala a respeito? Abre aspas. O sábado foi feito por causa do homem, para que ele pudesse ter a 7ª parte do seu tempo integral para dedicar ao propósito de descanso corporal e exercícios espirituais. E neste aspecto de infinito valor para a humanidade, onde não há observância do sábado, doença, pobreza e libertinagem geralmente prevalecem. Caso não tivesse o sábado, muito em breve nem teríamos religião. O que é que diz Albert Barnes, um erudito presbiteriano? O sábado foi designado, portanto, sobretudo para o bem-estar do homem e os melhores interesses da humanidade. Requer que devesse ser agradamente considerado como uma designação de misericórdia celestial para o nosso melhor bem e onde devidamente acatado, resultando infalivelmente em nossa paz temporal e eterna. Né? E daí então diversas outras citações que eu vou deixar, essas diversas citações, como de Lutero, João Calvino, Wesley, a respeito de Marcos 2:27, a respeito do texto, todos eles não adventistas, concordando com a mesma interpretação que nós temos a respeito de Marcos 2:27. É só mencionar essa lista de eruditos para você ver que não é uma visão teológica exclusivista, como os desinformados do adventismo eles veem, né? Mas é uma visão que envolve o protestantismo, o evangelicalismo, né? Homens de Deus, estudiosos da palavra, que também pensavam da mesma forma. Então, essa foi a nossa exegese de Marcos 2:27. Eu poderia me alongar aqui com muitos outros pontos, mas ficaria algo muito exaustivo. Então, eu espero que você assista o vídeo do início ao fim, que você anote nas suas Bíblias, que você possa guardar essas informações para que você possa ter uma melhor compreensão acerca do assunto. Jesus, em Marcos 2:27, destrói qualquer tentativa de abolição do sábado e de minimização para a nação judaica. O sábado foi dado para os judeus na aliança feita no Sinai. Porém, o sábado é para toda a humanidade. A origem do sábado é edênica. E todos devem observar. O sábado foi feito por causa do homem.